Agora vamos aproveitar o que a palavra de Deus fala para nós no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo que o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Esta é a palavra do Senhor. O livro do profeta Malaquias pode não parecer, mas é extremamente atual. O profeta Malaquias fala sobre culto a Deus. A temática do profeta Malaquias é Deus colocando a mim e a você no banco dos réus. E duas queixas. A queixa de Deus para cada um de nós. Se Deus colocasse a mim e a você hoje no banco dos réus e trouxesse as acusações, como você se sairia? Quais justificativas você apresentaria? Será que você poderia apresentar a Deus mãos limpas? Será que sua vida é inculpável? Será que seu culto oferecido a Deus é um culto que agrada ao Senhor? O contexto do livro do profeta Malaquias é muito importante para a gente compreender toda a mensagem. No ano 587 para 586 antes de Cristo, os exércitos da Babilônia destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo onde Deus era cultuado, o grande e belo templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. O povo foi levado para a Babilônia, outros fugiram para o Egito e dezenas de milhares, talvez algumas centenas de milhares, foram mortos na ocasião da invasão da Babilônia. Contudo, Deus, por meio do profeta Daniel, havia profetizado que o cativeiro do seu povo duraria 70 anos. 70 anos depois, a potência chamada Babilônia perdeu o poder e uma outra potência foi levantada por Deus, o Império Persa. Ciro, do Império Persa, liberou o retorno de alguns judeus para reconstruírem o templo em Jerusalém. Foi nesse tempo que veio Zorobabel reconstruir o templo. As pessoas que estavam bem idosas e que na infância, no início da adolescência, haviam visto o templo de Salomão, quando viram o templo construído por Zorobabel, choraram muito, porque era um templo tão pequeno, um templo tão simples, um templo tão humilde, se comparado à suntuosidade do templo, repleto de ouro, prata, bronze, joias preciosas, construído por Salomão. O povo construiu o templo, mas ainda havia muito a ser feito. E o povo desanimou diante dos inimigos e dos vizinhos que odiavam Israel. Cerca de 40 para 50 anos depois, Deus levantou Esdras, um sacerdote, e na verdade Esdras era um escriba, ele ensinava a Bíblia. Esdras voltou o ano 460, 470 antes de Cristo e regularizou o culto que estava abandonado. Os sacerdotes não ensinavam a Bíblia com fidelidade, o povo estava desmotivado, o povo havia perdido o amor por Deus, a fidelidade, o povo havia literalmente esfriado na fé. Só que as reformas que Esdras aplicou não foram suficientes. Pouco tempo depois, o povo voltou a desanimar.
E o povo voltou a desanimar também, porque a cidade vivia uma ameaça de invasão externa. Os muros de Jerusalém continuavam derrubados. Foi nesse período que Deus levantou Neemias. Neemias vem e num período de 40 para 45 dias, ele reconstrói os muros de Jerusalém. O povo se anima novamente. Só que, queridos, reformas externas não são suficientes para aquecer corações frios. Pouco tempo depois da reconstrução do muro, o povo voltou a se esfriar. O povo olhava para o templo, que não tinha nem de longe a suntuosidade do templo construído por Salomão, e o povo ficou desanimado. Parece que não mudou muito, né? A gente aprecia o que é o belo, o que é o grandioso, o que é suntuoso, o que parece ser mais moderno. O povo desmotivou e voltou a esfriar na fé. Foi nesse contexto, alguns anos depois da reforma de Neemias, da reforma política e social, que Deus levantou o profeta Malaquias. O nome Malaquias significa meu mensageiro. Deus levanta o profeta, cujo nome significa meu mensageiro, para trazer seu comunicado ao povo de Deus. E o comunicado do povo de Deus ao seu povo foi um comunicado duro. É por isso que o livro do profeta Malaquias começa de modo muito desagradável. Começa dizendo, sentença pronunciada pelo Senhor. A mesma palavra traduzida por sentença aqui no original, pode ser traduzida também por peso. É o peso de Deus vindo sobre o povo. Porque o povo lia o profeta Isaías, lia as profecias de Daniel, as profecias de Jeremias, as profecias de Ezequiel, que dizia que Deus restauraria seu povo, daria uma glória maior ao seu povo, restauraria o trono de Davi, daria dignidade ao seu povo, ajuntaria seu povo dos 4 cantos da terra e daria poder e honra ao seu povo. O povo olhava para essas profecias e olhava para a sua situação atual e dizia, será que Deus de fato nos ama? Se Deus nos ama, por que nós vivemos em pobreza? Se Deus nos ama, por que ainda há tanto desemprego? Queridos, havia falta de comida e de água, questões básicas para a sobrevivência. Se Deus nos ama, então por que há tanta penúria? Se Deus nos ama, por que há o constante risco de invasões dos nossos inimigos para nos matar, estuprar nossas virgens, levar nossas mulheres para o cativeiro? Se Deus nos ama, por que Ele permitiu que fosse construído esse templo tão simples, tão feio, em comparação com o grande templo construído por Salomão? Será que as promessas de Deus caducaram? E pelo fato do povo levantar tantos questionamentos, é que eles esfriaram na fé, esfriaram no amor. E o culto que eles ofereciam a Deus era cheio de formalidade, mas não tinha coração, não tinha vida. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós cultuamos a Deus, porque é muito possível sim, nós virmos cultuar a Deus semana após semana, mas nosso coração, nosso amor, nossos sentimentos não estarem engajados na adoração. E Jesus Cristo, quando encontrou-se com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele disse, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o tipo de culto que Deus aprecia. E no livro do profeta Malaquias, Deus pronuncia 8 sentenças contra seu povo. E o povo retruca as 8 sentenças que Deus pronunciou, com petulância, com arrogância, porque afinal de contas eles eram religiosos, eles tinham tradição de fé, eles liam a Bíblia,
Eles tinham formalismos. Mas olha o que Deus diz por meio do profeta Malaquias. Gente, termina o culto de vocês. Termina logo, eu não estou aguentando, esse culto está longo demais e eu estou enjoado desse culto de vocês, eu não vejo a hora de acabar. E é interessante porque a gente entende que nós é que estamos vindo assistir a um culto. Mas quando nós lemos o profeta Malaquias, o que Malaquias está dizendo é que todos nós, como igreja, estamos no púlpito, oferecendo um culto a Deus, e é Deus quem está sentado para tomar a decisão se Ele aceitará ou não o nosso culto. E a pergunta é, quando Deus assiste o culto que oferecemos a Ele regularmente, o que Ele vê? O que Ele recebe? E aí nós temos, nos 5 primeiros versos de Malaquias, o primeiro questionamento. O questionamento do povo era justamente esse: Deus não nos ama. Deus se esqueceu da gente. Porque se Deus nos amasse, nós não estaríamos com dificuldade financeira, com dificuldade para pagar as nossas contas, com dificuldade para nos alimentar, com riscos externos. Deus se esqueceu da gente, Deus não nos ama. E por racionalizarem assim, o culto se tornou frio, sem vida, sem coração. E olha como Deus começa. Deus diz no versículo 2, eu sempre amei vocês. E por que Deus diz isso? Porque o povo de Deus perguntou, mas vocês perguntam, como é que o Senhor nos amaste? E Deus novamente responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Primeira afirmação de Deus é uma afirmação não de acusação, não de revelação de pecado, mas a primeira afirmação de Deus é de ternura. Eu amo vocês. Eu escolhi vocês quando eu chamei Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Abraão era um idólatra na terra de Ur dos caldeus. Abraão adorava de ouro construções de ídolos feitos por mãos humanas, mas eu separei Abraão. E do descendente de Abraão, e com o descendente de Abraão eu fiz um compromisso de amor. Eu fiz um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó. Desde da escravidão de 400 anos do Egito, realizei sinais e prodígios espetaculares. Eu me casei com vocês no Monte Sinai, dando leis, dando sacerdócio, dando os levitas para cantarem no templo, realizarem os sacrifícios. Eu dei a vocês a posse da terra prometida sob o comando do líder Josué. Quando vocês pecam continuamente, eu não me canso de amar vocês, eu envio profetas o tempo todo para falar do erro, para chamar a atenção de vocês, para que vocês se arrependam e voltem de novo para mim. Eu sempre amei vocês. A primeira afirmação de Deus é uma afirmação de ternura. Eu desejo você com afetos que são eternos. E aí Israel, com cinismo, diz, será que o Senhor nos ama mesmo? Porque Israel, a semelhança de boa parte da igreja brasileira hoje, anuncia em termos monetários. Se o Senhor nos ama, por que eu moro numa casa ruim? Por que há desemprego? Por que eu luto e não saio da penúria? Se o Senhor me ama mesmo, por que meu marido continua alcoólatra? Se o Senhor me ama mesmo, por que eu perdi minha mulher para a Covid? Por que meu filho está distante do Evangelho? Se o Senhor me ama mesmo, por que essas labutas na vida? Por que tanta doença? Será que o Senhor me ama mesmo? Prova que o Senhor me ama, prova que o Senhor me ama. Parte do nosso culto e do culto da igreja evangélica brasileira é oferecida a Deus no sistema de barganha. Olha, eu quero dizer que eu estou vindo te cultuar, eu estou devolvendo os meus dízimos, mas eu quero a troca, eu quero a bênção, eu quero a tua retribuição. Porque se eu não me der bem financeiramente,
se eu não prosperar, se eu não for abençoado nas áreas materiais da minha vida, eu vou entender que o teu amor por mim é uma farsa. O Senhor não me ama, o Senhor não nos ama. E aí Deus responde: vocês não entenderam os critérios do meu amor por vocês. E a resposta de Deus nos remete à eleição. No versículo 2, Deus respondeu: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Deus está dizendo: vocês estão contabilizando o meu amor por vocês em termos materiais, mas o meu amor por vocês é muito maior que isso. Lá atrás, quando Jacó e Esaú, gêmeos, nem nascidos eram, brigavam no ventre de sua mãe. Qual era o nome da mãe de Esaú e Jacó? Rebeca. Quando brigavam no ventre de Rebeca, Rebeca perguntou: por que, Deus? E Deus respondeu: porque o mais novo foi escolhido por mim. Eu desprezei o mais velho e escolhi o mais novo. E lá em Romanos, capítulo 10, Paulo fala sobre a soberania de Deus nesse sentido. Eu sou soberano, eu escolhi a Jacó e desprezei a Esaú. Em sua soberania e poder eterno, Deus nos escolheu para Ele. Então a primeira resposta de Deus é: Deus nos separou de entre todas as pessoas do mundo para pertencermos a Ele, para sermos sua propriedade exclusiva, para sermos seu povo peculiar, para termos a esperança da vida eterna, a posse dos novos céus e da nova terra. As bênçãos que nós esperamos não são circunstanciais, não são temporais, mas sim eternas. Nós somos os cidadãos que aguardam a chegada de seu verdadeiro lar, os novos céus e a nova terra, a Jerusalém celestial que está sendo trazida por Jesus Cristo. Se nós olharmos para as nossas bênçãos nessa ótica, não haverá motivos para duvidarmos do amor de Deus. Deus me escolheu para a salvação, sem eu merecer ser salvo. Houve muito movimento, né, Nayara, no grupo de louvor da igreja, e eu acredito que toda a igreja que esteve domingo ficou muito impactada com a última música que foi cantada. Aquela música foi composta pela Raquel Novaes. Gente, logo eu, um pobre pecador, finito e carnal, logo eu, sendo quem sou, ser amado por Deus. Antes da fundação do mundo, a Trindade elaborar um projeto onde Deus nos escolheu, onde o Filho decretou que derramaria seu sangue, fazendo-se maldição em nosso lugar, e o Espírito Santo aplicaria a salvação em nossas vidas. Que amor é esse? Mas Deus segue dizendo. A segunda resposta de Deus ainda está no verso 2. No verso 3, perdão. Eu fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Segunda resposta de Deus: a minha ira está contra os edomitas. Quem são os edomitas? Os descendentes de Esaú. Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú. Quando Deus retirou o povo da escravidão do Egito, e o povo estava peregrinando pelo deserto, os edomitas, os descendentes de Esaú, levantaram o seu exército para atacar Israel, enquanto Israel estava frágil. Quando os exércitos da Babilônia cercaram os muros de Jerusalém, os edomitas, os descendentes de Esaú, fizeram aliança com os babilônios. Quando os babilônios destruíram o templo de Jerusalém,
entraram em Jerusalém e fizeram aquele morticínio, aquela quantidade de assassinato, os edomitas estavam ali, matando israelitas, os descendentes de Jacó. Poucos anos depois, Deus levantou uma nação que invadiu a terra de Edom. Os edomitas foram julgados por Deus e obrigados para fugir para o deserto do Neguebe, próximo ao Mar Morto. E eles nunca mais voltaram para a sua região. Deus disse: eu vou tornar deserto o caminho dos edomitas, uma morada de chacais. Os edomitas poderão até dizer em sua arrogância: se alguém nos destruir, nós vamos voltar para cá. E Deus disse: se quiserem voltar, eu serei contra eles novamente, porque a minha ira está contra eles. O que essa resposta de Deus significa sobre o amor de Deus? Significa que nós somos o povo contra quem não há mais ira de Deus. Quando Jesus Cristo subiu ao Calvário e ofereceu uma obra perfeita pelos nossos pecados, bebendo todo o cálice da ira de Deus que estava destinado a cada um de nós, não há mais ira de Deus sobre nós, porque aquele que está em Cristo Jesus foi perdoado de todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Não há mais condenação. Cristo Jesus sofreu na pele a maldição a nós destinada para que fôssemos perdoados e recebêssemos de Deus todos os benefícios da obra de Jesus Cristo. Deus está dizendo: vocês acham que eu não amo vocês? Eu escolhi vocês dentre todos os povos para a salvação. Eu fiz com que vocês se tornassem o povo sobre quem não haverá ira, não haverá julgamento, não haverá inferno, mas salvação. E Deus termina respondendo a Malaquias, no verso 5, vocês verão isso com os olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O que isso está revelando, gente? Que o amor salvador de Deus não estava restrito aos descendentes sanguíneos de Abraão. Os gentios, o povo não judeu, que somos nós, também seríamos abençoados pelo amor de Deus, que escolheu um povo para si antes da fundação do mundo e os livrou da condenação eterna. E quando todo mundo visse o projeto eterno de salvação de Deus, as pessoas diriam: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Eu imagino, gente, quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, imagina a cena, 120 discípulos falando línguas estranhas, e aí aflui para o cenáculo, para aquele espaço, para aquele auditório onde os discípulos estavam, uma pequena multidão de 14 nacionalidades, pessoas que não compreendiam o idioma nativo dos discípulos. E cada uma dessa pequena multidão de 14 nacionalidades ouvia os discípulos glorificando a Deus em seu próprio idioma. Eram persas, medos, gentes de Creta, da Grécia, de várias regiões do vasto Império Romano. O que Deus estava revelando por meio da descida do Espírito Santo, por meio da obra do meu Filho, o Salvador e Senhor Jesus Cristo. O Evangelho será pregado a todos os povos. E todo aquele que crer em Cristo, render-se a Ele como Senhor e suficiente Salvador, será salvo, receberá o perdão dos pecados. Gente, que amor é esse? Amados na eternidade, livrados da punição eterna, e como brasileiros, anapolinos,
gente das mais diversas cidades e estados do Brasil, escolhidos, alcançados para a salvação. Nós fomos feitos Israel de Deus. Nós possuímos a mesmíssima dignidade de um judeu cujo sangue de Abraão corre na veia e depositou a sua fé em Jesus Cristo. Nós possuímos o mesmíssimo livre acesso a Deus, porque Israel não é aquele que é por vínculo sanguíneo, mas israelita é aquele que o é pela fé em Cristo Jesus. O povo reclama: o Senhor não nos ama. Olha a nossa vida. Como eu tenho visto gente esfriar na fé, porque perdeu posses, porque não conseguiu a aprovação no concurso, porque não consegue os bens que tanto cobiçaram, porque foram frustrados por conta de um sonho despedaçado por meio do luto. Quantas pessoas esfriam na fé e deixam de cultuar a Deus com alegria, porque criaram no imaginário uma teologia de que Deus só os ama se Deus tratá-las como o Papai Noel celestial. Sabe qual é o culto que agrada a Deus, meus queridos? O culto que Deus deseja de nós é aquele culto que, ainda que estejamos desempregados, ainda que amarguemos a enfermidade, ainda que tenhamos de lidar com falência, ainda que estejamos com o corpo debilitado pela velhice, ainda que choremos pelo luto, ainda que nossos sonhos não tenham sido realizados, nós digamos: eu amo o Senhor, ó Deus, e eu estou aqui para cultuar ao Senhor com o meu povo, meus irmãos em Cristo, porque o Senhor me amou na eternidade. O Senhor me garantiu morada. Essa riqueza é eterna, é incalculável, nunca será tirada de mim, ó Deus. Eu te amo, Deus, porque o Senhor me livrou da condenação eterna. Eu tenho a certeza de que estarei contigo para todo sempre. Eu te amo, Senhor, porque mesmo eu tendo nascido numa família na rua tal, no CEP tal, com endereço tal, simples, distante, um dia o Senhor enviou um mensageiro, pregou a tua palavra e o Senhor me converteu a ti, mudou meu coração. Que amor é esse, Deus? Porque Deus, em sua soberania, queridos, vai também nos conduzir pelas dificuldades, para que o nosso coração seja provado e para que nós compreendamos que nosso amor por Deus deve ser maior que todo o nosso apego a todas as circunstâncias dessa vida. Se o nosso amor por qualquer aspecto dessa vida é maior que o nosso amor por Deus, nós não estamos oferecendo um culto verdadeiro, cuja adoração sobe como aroma suave até o trono de graça e é recebido por Deus. Portanto, na próxima vez que eu e você viermos cultuar ao Senhor, que possamos dizer: nossa alegria está em Ti. Nossa alegria está em Ti porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor jamais deixará de nos amar. Nossa alegria está em Ti porque o Senhor nos livrou da ira eterna, da separação eterna da Sua presença. Nossa alegria está em Ti porque o Senhor nos alcançou com a Tua palavra. O Senhor me tornou Teu filho, Tua filha, e agora eu tenho um livre acesso à Tua presença. Pode ser difícil hoje, mas eu tenho a alegria de saber que eu tenho o colo de Deus para onde ir. Eu tenho para quem chorar, para quem desabafar, para quem confessar pecado, para quem pedir auxílio, para quem pedir consolo. Isso é prático demais, né, gente? Cultuar a Deus pelo que Ele é e pelo amor que Ele declarou ter por nós.
e não pelas bênçãos temporais. Não condicione seu amor por Deus pelas bênçãos temporais, porque o amor de Deus por mim e por você é muito maior que qualquer bênção que possamos conquistar ou que possamos receber. É um amor eterno que nos livrou da ira eterna e que nos garantiu a filiação. Fomos feitos filhos de Deus para todo e todo e todo sempre.